Nosso jardim da frente tem problemas de drenagem e neste vídeo vou instalar canaletas para tentar resolvê-los. As canaletas de drenagem vão correr daqui até aqui, onde temos uma entrada para um novo sumidouro que cavei recentemente. Não filmei isso, mas tenho um vídeo sobre sumidouros. O link está na descrição. Estamos instalando drenagem extra, porque a água da chuva acumula no jardim, já que carros na estrada próxima empurram ainda mais água para cá. Primeiro, vou precisar cortar um pouco deste concreto para estabelecer uma linha reta. Eu já marquei usando um fio de giz. E, aliás, essa inclinação de concreto também precisa ser refeita, pois o concreto falhou completamente. Foi feito por um profissional há alguns anos, custou caro para nós e a pessoa responsável deveria ter vindo refazer. Nem preciso dizer que isso nos causou muito estresse, e depois de esperar bem mais de um ano, decidimos cortar o prejuízo e fazer nós mesmos. Falo mais sobre isso depois no vídeo. Então, foi muito mais fácil cortar isso do que deveria ser. Depois, com a ponteira de talhadeira encaixada na furadeira SDS, posso quebrar tudo o que quero remover. Essa ferramenta, chamada enxadão, será muito útil neste projeto, pois o solo sob o concreto onde preciso cavar está bem compactado. Certo, vamos falar sobre canaletas de drenagem. Elas estão disponíveis em várias classificações diferentes. A A15 suporta pedestres e até 1,5 tonelada. A B12,5 que uso aqui é indicada para 12,5 toneladas, ideal para entradas de garagem. Há também opções para cargas ainda maiores. Eu também tenho um desses separadores de sedimentos. Acho que é chamado de unidade de reservatório. E como você pode ver, ele é muito mais profundo. A função disso é, basicamente, coletar qualquer sedimento ou detrito que possa entrar no dreno e impedir que esse sedimento e detrito chegue até a vala de infiltração. Uma vez por ano, posso remover a grade e limpar a sujeira, descartando-a. Como pode ver, já conectei isso a um cano de drenagem de 110 milímetros pronto para a vala de infiltração. Eu também peguei algumas tampas de extremidade que se encaixam na ponta assim. Um dos meus canais de drenagem veio com uma grande rachadura, o que me preocupa, já que deve suportar até 12,5 toneladas. Porém, acho que a resistência vem do concreto ao redor, e o dano só afeta a ponta. Os primeiros 200 milímetros ainda servem para mim. Recomenda-se 100 milímetros ou 4 polegadas de concreto em ambos os lados e sob os canais de drenagem, pois daí vem grande parte da resistência. No entanto, quero cavar minha vala para que tenha 300 milímetros ou um pé de largura, e isso porque quero criar algo que fique assim. Isso me permite colocar uma forma e obter uma borda definida, depois 100 milímetros de um lado e sob os drenos, mas do outro lado. Quero só alguns centímetros aqui, pois quando refizerem a inclinação de concreto da entrada, isso vai sustentar o outro lado. Então, esse é o plano, e agora é hora da pior parte desse projeto. Cavar. E isso foi realmente difícil. Nenhuma das minhas ferramentas de jardinagem estava dando conta do recado, então tive que usar minha furadeira SDS de novo para quebrar o solo. Quero que o fundo da vala fique bem nivelado e quadrado. Por isso, uso a enxada para aparar os cantos. Minha vala acabou sendo cavada mais fundo do que realmente precisava. Aqui, ela tem cerca de 320 milímetros de profundidade, não os 250 milímetros necessários. Então ficará mais resistente, e eu tinha material suficiente para o concreto. Achei uma peça longa de compensado de 9 milímetros para a forma. Eu simplesmente cortei ela ao meio na serra de bancada e depois parafusei algumas peças na parte de trás para conseguir o comprimento que eu precisava. Um compensado mais grosso seria melhor, mas uso o que tenho. Cortei estacas de madeira, então coloco o compensado e martelo as estacas. Fixar o compensado com parafusos. Agora estou tirando a cobertura provisória que coloquei para tapar o buraco na entrada do sumidouro. A área onde a unidade do poço vai ficar precisa ser escavada muito mais fundo do que o resto da vala,
porque ela mede 400 milímetros de altura e também precisa de 100 milímetros de suporte ao redor dela. O buraco ficou com pouco mais de 500 milímetros de profundidade. Isso parece que vai funcionar, então fui buscar a betoneira. Comprei 1 tonelada de concreto para preparar minha mistura. Areia com um pouco de brita de 20 milímetros ideal para misturar com cimento. Usar esse agregado misto vai economizar meu tempo. Comprei 5 sacos de cimento. Deve ser suficiente. Estou furando buracos na entrada de concreto no fim da vala e colocando parafusos longos, deixando-os alguns centímetros para fora. Sinceramente, isso talvez nem fosse preciso, mas achei que ajudaria a unir as duas lajes com reforço mecânico. Coloco água na betoneira e depois 3 baldes de brita. Depois, um balde de cimento e eu prendo a respiração por causa de toda aquela poeira de cimento no ar. Por fim, um último balde de brita. Estou usando mistura 4x1. Misture 3 partes de cascalho de 20 milímetros, 2 de areia grossa e 1 de cimento. Depois, adicione água até a mistura ficar úmida o suficiente para preencher as lacunas, mas sem excesso. Vou encaixar primeiro a parte do reservatório e colocar um pouco de concreto no buraco para fixá-lo. Posso tirar o saco que coloquei na entrada para evitar detritos. Estou lubrificando a ponta do cano com um pouco de graxa de silicone e então posso encaixá-lo no lugar, o que na verdade levou um tempo, já que essas conexões podem ser difíceis de juntar. Tenho inclinação mais do que suficiente neste cano, o que é bom. Os ralos de canal em si não precisam ser instalados com inclinação. Eles podem ser instalados na horizontal, já que não faz diferença se a água ficar parada neles. Mas eu vou instalá-los com uma leve inclinação. Obrigado. O ralo pode ser cortado no tamanho certo para encaixar. E para evitar a entrada de concreto, apenas coloquei uma tampa de extremidade fora da câmera. Tive um problema. O peso do concreto levantou demais os canais de drenagem. Então, coloquei pesos por cima. Para limpar a betoneira, eu coloco alguns tijolos e um pouco de água. Posso começar a alisar o concreto com a desempenadeira. Queria ter esperado algumas horas, mas como já estava tarde, fiz o melhor possível com ele ainda molhado. Certo, já se passaram alguns dias. O concreto já deve estar seco agora. Vamos conferir. Não ficou dos mais caprichados e, pensando bem, eu realmente deveria ter comprado uma desempenadeira de borda só para arredondar o canto. Mas vai ficar bom assim, e será mais do que resistente o suficiente. Depois disso, focamos no pesadelo da rampa de concreto. Primeiro, instalei um tubo de aço reaproveitado que limpei. Passei primer, pintei de preto brilhante e comprei tampas para as extremidades. Já fiz furos escariados no aço e agora estou furando o concreto. Vou fixar as peças com parafusos para concreto. Estou instalando isso porque o concreto antigo foi colocado sem apoio e com o tempo afundou, rachou e quebrou. Agora quero uma borda limpa e reta, segura, para colocar o concreto até ela. Isso tem cerca de 5,5 metros, então precisei dividir em 2 pedaços. Com isso feito, tivemos que quebrar todo o concreto antigo, e eu quero agradecer ao meu tio por ter me ajudado com isso. Levou quase o dia inteiro, e foi bem pesado quebrar e limpar tudo.
Depois comecei a fazer as formas. Então aqui, por exemplo, usei uma ripa de telhado com algumas estacas atrás. Em outros lugares, usei qualquer pedaço de pinho ou chapa que eu pudesse encontrar. E então comecei a colocar o novo concreto, que foi feito em um novo dia, quando o profissional deveria voltar para fazer isso. Basicamente, ele cancelou comigo no dia e a essa altura eu decidi que precisava terminar isso. Então, pedi ajuda e agradeço muito ao meu irmão e ao meu pai por me ajudarem aqui. Esse foi mais um dia longo e de muito trabalho. Nosso objetivo era deixar o concreto com cerca de 5 centímetros de espessura na parte de cima e embaixo, mas no meio, provavelmente acabou ficando mais perto de 7 ou 10 centímetros. Tivemos que colocar o concreto em formato de U, porque, do contrário, não conseguiríamos alcançar a parte do meio. Na verdade, ficou até bem bonito depois de alisado. Mas o concreto antigo tinha um acabamento alisado e ficava muito escorregadio e perigoso quando congelava. Então queríamos dar uma textura mais áspera ao concreto novo. E a única maneira que encontramos de fazer isso foi passando uma vassoura por cima. Isso com certeza teria funcionado melhor se pudéssemos ter deixado o concreto secar por mais tempo, mas aí, obviamente, não conseguiríamos alcançar a parte do meio. Um acabamento compactado teria ficado mais bonito e nivelado tudo direitinho, mas nós tentamos e simplesmente não estava dando certo. O acesso era difícil de um lado, foi realmente complicado. Para ser sincero, eu não gostei muito de como ficou quando passei a vassoura por cima, mas era a melhor opção que tínhamos. Criou muitos pedaços soltos, mas esperávamos que, após secar, pudéssemos limpá-los facilmente. No final, usei a desempenadeira nas bordas para melhorar o acabamento e deixamos o concreto curar por alguns dias. Infelizmente, esse era um daqueles trabalhos que nunca ia ficar perfeito. Eu e meu irmão temos pouca experiência fazendo esse tipo de serviço. Para ser sincero, meu pai nem deveria estar levantando sacos de cimento de 25 quilos na idade dele. Mas ele fez um trabalho incrível carregando as betoneiras para a gente. E, a essa altura, provavelmente parece que estou só arrumando desculpas. Mas também não tínhamos material suficiente para terminar o serviço, o que, de novo, foi culpa do cara que era para estar fazendo o trabalho, já que queríamos que a rampa fosse mais grossa no meio para suavizar a inclinação. Então foi um trabalho cheio de concessões mesmo, e tenho certeza de que quem acompanha meu canal há um tempo consegue perceber o quanto estou frustrado e de saco cheio com toda essa situação. E acho que a lição que aprendi ao longo dos anos, não só nesse projeto, mas se você olhar para o projeto do telhado que tivemos um tempo atrás, onde passamos por uma situação parecida de sermos deixados na mão, eles pediram desculpas e consertaram, então não guardei ressentimentos. Ou até mesmo os caras que pagamos para trocar as calhas, os beirais e as tábuas de acabamento, que nem se deram ao trabalho de conectar os tubos de descida ao cano no chão. E não foi só essa, pois notei que esta também está errada. Enfim, a lição é que talvez alguns profissionais sejam mais habilidosos ou tenham mais conhecimento do que o dono de casa comum ou quem faz por conta própria, mas é improvável que eles se importem com o serviço, tanto quanto você se importa. Por isso, daqui para frente, sempre vou preferir fazer eu mesmo do que contratar alguém. Sim, há profissionais excelentes por aí, e tenho sorte de conhecer alguns, como Robin Clever, que fez a madeira do nosso novo telhado, além do encanador e gesseiro que usamos nos últimos anos. Essas pessoas são ouro em pó. Então, embora que a inclinação da nossa entrada de garagem possa não estar perfeita, está feita. E às vezes isso é o suficiente. Espero que desta vez não desmorone. Esta área aqui vai precisar ser reforçada até o ralo para garantir que o concreto esteja totalmente apoiado e forte. Mas, antes de fazer isso, eu não resisti em verificar se a unidade de reservatório estava coletando detritos da entrada da garagem. E parece que está fazendo um bom trabalho. Vou para o reforço, usando outra mistura, 4x1 fora da câmera, e também preparei a borda do concreto para diminuir a absorção do novo concreto aqui. Um pouco de silver tape ajudou a manter minhas grelhas quase limpas. E repare que também coloquei concreto nesse detalhe da ponta. Adoraria dizer que terminei, mas ainda falta. O cascalho está bagunçado e o solo muito alto. Então preciso escavar mais. E depois eu passei várias horas separando toda a terra do cascalho e depois lavando o cascalho.
E por fim, a parte boa: recolocar o cascalho limpo no lugar. Então aqui está. Não olhe muito de perto. Há marcas de trilha e imperfeições, mas obviamente está infinitamente melhor do que tínhamos antes e, em termos de drenagem, tudo parece estar funcionando bem. Embora ainda não tenhamos tido uma chuva realmente forte. Obrigado por assistir.